Primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar, explicar o que é uma articulação, para então, depois eu conseguir explicar o que é artrite. A articulação nada mais é o que a gente popularmente chama de junta, que é aquela região onde dois ossos movimentam entre si. Então, por exemplo, o joelho, o cotovelo, o tornozelo, todas essas são articulações. E a artrite nada mais é do que um processo inflamatório que acontece dentro da articulação, ou seja, dentro da junta. Clinicamente, o que o paciente apresenta? O que ele sente? Ele sente dor, normalmente a articulação aumenta de volume, então ela fica inchada. Algumas vezes ela pode ficar vermelha, quente, e o paciente ele tem limitação de movimento, ou seja, o quanto ele conseguia dobrar e esticar essa articulação, no momento que ele está com esse processo inflamatório, que é a artrite, ele vai conseguir mover menos essa articulação e normalmente ele vai ter dor. Então ele mexe menos e mesmo esse movimento que tem uma amplitude menor, ela ainda é dolorosa. A causa da artrite tem diversas causas na verdade. Então ela pode ser um processo infeccioso, que é o que a gente chama de pioartrite, ou seja, uma bactéria acaba entrando dentro da articulação e o seu sistema de defesa ele vai lutar contra essa bactéria e o campo de batalha é dentro dessa articulação. Então isso é uma pioartrite. Uma das principais consequências da artrite é a artrose. E a artrose é o quê? É a degeneração, é o desgaste dessa articulação. Uma outra causa de artrite que é muito importante é a artrite reumatoide e outras doenças autoimunes. Nessas pessoas que têm doenças autoimunes, o organismo dela acaba perdendo a capacidade de reconhecer algumas estruturas que são do próprio corpo, ou seja, coisas que são normais, que estão no lugar certo, que não fariam mal para o organismo dela. O organismo dessas pessoas acaba reconhecendo algumas estruturas como estruturas agressoras, estruturas que não deveriam estar lá ou que não pertencem ao nosso corpo. E o que elas fazem? Elas acabam atacando, agredindo essas estruturas. É muito frequente acontecer artrite, então nesse caso não é uma bactéria que entrou dentro da articulação, mas sim um processo inflamatório do organismo que está desregulado, que está reconhecendo algumas estruturas ali de dentro da articulação, que são normais, mas ele acaba achando que é algo que é agressor, algo que não deveria pertencer ao corpo, e começa a rolar essa inflamação, essa batalha ali na região da articulação. E da mesma forma como a bactéria, todo esse cenário, toda essa região da articulação acaba sendo desgastada com o passar do tempo. Outra causa muito recorrente de artrite também é a artrite gotosa, que é por acúmulo de ácido úrico. Muitas pessoas têm esse problema no metabolismo e esses cristais de ácido úrico acabam acumulando dentro da articulação, gera um processo inflamatório e da mesma forma como as outras causas, né, como a bacteriana e da doença autoimune, acontece um processo inflamatório local, então você tem inchaço, tem calor local, tem dor, a mobilização do membro e todas essas causas, né, de artrite, elas precisam de tratamento, porque caso elas não sejam adequadamente tratadas, esse processo degenerativo, né, esse desgaste, né, essas sequelas dessa batalha que está acontecendo dentro dessa sua articulação vão ser cada vez mais graves. Então por isso que é tão importante fazer o tratamento da artrite e das doenças reumatológicas ou das doenças metabólicas que causam essa inflamação e essa degeneração nas articulações. Então, igual a gente comentou previamente, nos casos em que essa artrite não é bem tratada, ou nos pacientes que têm doença autoimune, que têm artrites de repetição, que, por exemplo, teve uma artrite, uma inflamação no joelho esquerdo. Tratou, melhorou, passou um tempo, a doença novamente se descontrolou, teve novamente um episódio de artrite no joelho. Conforme ele vai tendo essa recorrência desses episódios de artrite, cada vez mais essa articulação vai ficando desgastada, a cartilagem que fica dentro dessa articulação vai ficando cada vez mais fina até o momento que começa a expor o osso. E no momento que começa a ter exposição do osso das duas partes, começa a ter atrito de osso com osso, o paciente começa a ter dor, começa a ter muito incômodo e essa dor ela é crônica, né?